Olá, boa tarde. A tecnologia tem ajudado a formar famílias no Rio Grande do Sul. O aplicativo Adoção do Tribunal de Justiça do Estado completou 3 anos este mês e traz resultados positivos. É o que você vai ver nesta edição do Jornal da Justiça, que apresenta também. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decide que ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro pode permanecer em silêncio na CPI da pandemia. Supremo deve retomar hoje julgamento da ação contra a medida provisória que alterou lei sobre comissão de valores mobiliários. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. E ainda, construtoras da ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro, vão pagar mais de 1 milhão de indenização a familiares de uma das vítimas. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve continuar na sessão de hoje a análise de uma ação contra a medida provisória que alterou lei sobre comissão de valores mobiliários. O julgamento do caso começou nesta quarta-feira, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Após as sustentações orais, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal foi suspensa e vai ser retomada hoje com o voto dos ministros. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB contesta uma medida provisória e um decreto de 2001 que alteraram a lei federal que estabelece regras para o mercado e cria a Comissão de Valores Mobiliários. O argumento é que as duas normas violam os princípios constitucionais da separação de poderes e da hierarquia das leis. No caso da medida provisória, a OAB afirma que já existia um projeto de lei sobre o assunto, aprovado pelo Congresso e que aguardava a sanção presidencial. O presidente vetou a proposta e publicou a medida provisória sobre o mesmo tema, o que seria proibido pelo artigo 62 da Constituição. Já o decreto não poderia alterar o conteúdo de leis, por isso também seria inconstitucional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reuniu nesta quarta-feira por cerca de 30 minutos com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A audiência, uma visita de cortesia, foi pedida por Nogueira logo após a posse dele na Casa Civil. Ciro Nogueira se apresentou a Fux oficialmente e se mostrou aberto ao diálogo com a Suprema Corte. No encontro, os dois conversaram sobre a importância do diálogo entre os poderes. E Ciro Nogueira pediu que seja remarcada a união entre os chefes dos 3 poderes da República. O ministro Fux respondeu que vai reavaliar a questão. O ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, coronel Jorge da Silva de Vério, pode permanecer em silêncio na CPI da pandemia. Veja agora essa e outras notícias que envolvem a Comissão Parlamentar de Inquérito no comentário da consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Foram várias decisões envolvendo a CPI. Em uma delas, o coronel ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro foi convocado para ser ouvido na CPI da pandemia para identificar se houve eventual recebimento de vantagens indevidas em contratações fraudulentas efetuadas nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A defesa apontou que a CPI aprovou a transferência do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático do coronel e o requerimento dos relatórios de inteligência financeira ao COAF. Os advogados argumentam no STF que isso denota que o cliente provavelmente será ouvido como investigado e, nessa condição, ele tem o direito de permanecer em silêncio. Ao analisar o pedido, o ministro Dias Toffoli destacou que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais e, por isso, todos os que são convocados a depor não podem deixar de comparecer. Na decisão, assegurou ao coronel o direito de responder ou não às perguntas potencialmente incriminatórias que forem feitas, pois a Constituição Federal estabelece aos investigados e acusados a garantia de não ser obrigado a produzir prova contra si próprio. O ministro determinou ainda que fosse comunicado ao senador Omar Aziz, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito,
o direito do coronel ser assistido por seus advogados e comunicar-se com eles durante o interrogatório, e também da impossibilidade de ser decretada qualquer medida que prive a liberdade ou restrinja os direitos do ex-superintendente, caso ele decida permanecer em silêncio. Em outra decisão relativa à CPI, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de André Luiz Guedes da Silva, advogado do deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior. O ministro considerou que o advogado não chegou a ser ouvido pela comissão e aparentemente foi incluído na quebra de sigilo em razão da relação profissional com o deputado. Já o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiliano, responsável por negociar com o Ministério da Saúde a venda da vacina Covaxin na qualidade de representante no Brasil do laboratório indiano, teve o direito de não responder às perguntas potencialmente incriminatórias direcionadas a ele em depoimento. A decisão é da ministra Rosa Weber. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o consórcio formado pelas construtoras da ciclovia Tim Maia, no Rio, a pagar indenização a familiares de uma das vítimas. E quem tem as informações e traz para a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, familiares de uma das vítimas do desabamento da ciclovia Tim Maia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, serão indenizados em pouco mais de R$1.300.000. A Justiça atendeu o pedido da família de Eduardo Marinho de Albuquerque, que morreu na queda. O trecho da ciclovia desabou em 2016, 3 meses depois da inauguração, deixando 2 mortos. O valor deverá ser pago pelo consórcio Contemate Concrejato, empreiteiras responsáveis pela construção da ciclovia. E esse valor, Rafaela, deverá ser dividido entre a companheira de Eduardo, o filho dele e também os pais e os irmãos. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco como a tecnologia tem ajudado famílias e crianças no processo de adoção. Os detalhes, daqui a pouco eu volto já. Vim aqui hoje para falar da Lei Maria da Penha, que é importante ferramenta de efetivação dos direitos da mulher junto à Constituição Federal. O artigo 226, parágrafo 8º, diz que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Portanto, a Lei Maria da Penha nada mais foi do que a efetivação do direito da mulher junto à Constituição Federal. O aplicativo Adoção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul completou 3 anos este mês. E nesse período, a tecnologia ajudou a unir sonhos e formar famílias. Conheça agora uma dessas histórias. A do menino João Vitor, que foi adotado graças à plataforma e hoje mora em São Paulo. Meu nome é João Vitor, tenho 14 anos, eu gosto de jogar futebol. O meu sonho é ser mecânico. Eu gostaria de ser adotado. João Vitor está no caminho de realizar os seus sonhos. Hoje, com 16 anos, após viver boa parte da sua infância em casa-lar, ele tem uma família e está fazendo um curso de mecânica automotiva com o pai. Os objetivos do menino começaram a se tornar realidade quando Amélia e Kleber tiveram acesso ao aplicativo Adoção. Nós somos uma família completa desde maio de 2020, com a chegada do João Vitor aqui em casa. E foi graças ao aplicativo que nos fez conhecer o João, saber da existência dele e nos trouxe tanta alegria. A ferramenta foi criada pelo TJRS há 3 anos para incentivar a flexibilização de perfil desejado pelos pais. Assim como muitas famílias, Amélia e Kleber tinham a intenção de adotar uma criança pequena. Mas o destino deles mudou depois do primeiro contato com o futuro filho pelo aplicativo. Um dia especial, eu me deparei com as fotos e com o vídeo que o João gravou e que estavam lá no aplicativo.
e o meu coração disparou muito. E ali eu tive a certeza de que eu estava vendo as fotos e assistindo ao vídeo do nosso filho. O casal é do estado de São Paulo e o menino morava em Porto Alegre. Em meio à pandemia, eles se encontravam por chamadas de vídeo até o sonho dos três se tornar realidade. A nossa experiência com relação à adoção do João Vitor foi maravilhosa do início ao fim, né? Desde ter essa acessibilidade com relação ao aplicativo, até as vias de fato da gente conhecer o João Vitor, né? Foi toda uma experiência maravilhosa, apesar de todos os contratempos dessa pandemia que, né, atrasou tudo. E é uma alegria imensa, né, poder ter ele aqui junto, completando a nossa família, né, meu filho, meu parceiro, meu amigo. Até hoje não tive coragem de desinstalar o aplicativo do meu celular, para vocês terem uma ideia, porque foi através dele que nós descobrimos o amor da nossa vida, né? Desde quando eu estava na Casa Lar, meu sonho é sempre ter uma família, e eu agora já estou muito feliz. Que família linda, parabéns. Bom, para falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu converso agora com a juíza corregedora, que é responsável pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Rio Grande do Sul, Nara Saraiva. Olá, Nara, seja bem-vinda, boa tarde para você. Agradeço o convite. Bom, essa história é uma história realmente de esperança, inspiradora, essa família linda que nós vimos agora na reportagem, e tem todo um significado também da adoção tardia, né, muito emblemática, porque tem esse viés também. Tudo isso graças ao aplicativo Adoção. Qual o balanço que a senhora faz? Muitas histórias, né, como a que vimos agora. Muitas histórias semelhantes a esta do João Vitor, nós acompanhamos ao longo destes 3 anos. O aplicativo Adoção ele foi lançado em 10 de agosto de 2018 e ele foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a PUC do Rio Grande do Sul. Desde 2016, teve início, então, as tratativas para o desenvolvimento do aplicativo. Ao final, então, o lançamento se deu em 2018 e hoje nós completamos 3 anos de aplicativo Adoção. Através deste aplicativo, nós temos hoje os seguintes números, né? Nós tivemos 20 adoções efetivadas durante a pandemia, 11 adoções que já eram anteriores à pandemia. Temos ainda 27 crianças em estágio de convivência e 5 crianças em aproximação. Isto resulta na possibilidade de 63 crianças e adolescentes colocados, então, em família substituta a partir da utilização desta ferramenta do aplicativo Adoção. Bom, na prática, explica para a gente, Nara, como é que funciona, porque o processo rigoroso de avaliação das autoridades para que tenha o contato com as famílias, ver se as famílias realmente estão aptas a receber essa criança, tudo isso continua. Mas o aplicativo torna algumas questões menos burocráticas, digamos assim, mais simplificadas. O processo continua sendo o mesmo. Na verdade, até o lançamento do aplicativo, os pretendentes habilitados na justiça para a adoção, eles não conheciam estas crianças e estes adolescentes. Eles se habilitavam, eles declinavam o perfil da criança que eles pretendiam adotar, muitas vezes pequenos, recém-nascidos, né, não grupo de irmãos, e ficavam aguardando que o sistema cruzasse, então, esse perfil declinado com esta criança ou adolescente pretendido por estes adotantes. A partir, então, do aplicativo Adoção, os pretendentes devidamente habilitados, eles acessam o aplicativo, um aplicativo simples de celular, né? Eles acessam o aplicativo e ali eles visualizam as fotos, vídeos, mensagens das nossas crianças e adolescentes que estão aptos à adoção. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos hoje 358 crianças ou adolescentes aptos à adoção. E visualizando estas imagens, estes vídeos, o que se verifica é que o pretendente à adoção, ele se sensibiliza, ele se emociona, ele se apaixona e, efetivamente, ele flexibiliza o perfil. E muitas vezes aquele pretendente que buscava um recém-nascido, uma criança pequena,
ele resta por adotar um adolescente com um pouco mais de idade, 2 irmãos, ou até mesmo adolescentes, crianças com alguma deficiência física ou mental. Esta é a realidade que nós temos observado ao longo, então, da utilização dessa ferramenta. Quer dizer, a ferramenta é tão potente que foi capaz, inclusive, de mudar esse perfil, que a gente sabe que a exigência, infelizmente, é muito grande ainda em relação à cor, à idade da criança. Que bom que vocês conseguiram reverter um pouquinho esse perfil. Bom, como é que faz para acessar? Qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo? Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo no seu celular, né, versão Android, versão iOS, baixa na lojinha ali dos aplicativos, baixa o celular, aplicativo Adoção. Quem não está ainda devidamente habilitado na Justiça, ele vai acessar o aplicativo e vai obter informações de como fazer essa habilitação, informações sobre a adoção, informações sobre todo esse processo. E aquele que já tem a habilitação homologada, acolhida pela Justiça Gaúcha, ele pode, na verdade, acessar a área, né, as imagens, as fotografias, as mensagens, e identificar, então, aquelas crianças e adolescentes que estão ali disponíveis, aptos à adoção. Eu gostaria só de registrar também que o aplicativo, consoante a informação aqui, a reportagem do João Vitor, ele é acessado também por pretendentes de fora do estado, pretendentes habilitados em todo o país. E o João Vitor está morando em São Paulo agora com a família, né? Com certeza, nós temos também Rio de Janeiro, Santa Catarina, também outros estados, né, que a partir do aplicativo conseguiram, então, a adoção dos nossos gaúchos aqui. Que ótimo, parabéns pela iniciativa, sucesso para a plataforma. Muito obrigada pela sua entrevista, Nara. Obrigada pela oportunidade, boa tarde. E eu deixo mais uma vez um abraço para a família, linda família do João Vitor, que você viu na reportagem. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente muda de assunto, vamos falar sobre autorização da Justiça. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal ela fez uma operação para combater crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Os detalhes, daqui a pouco, no próximo bloco. Preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 28, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal suspendeu a reintegração de posse de um terreno particular em Caraguatatuba, São Paulo. A reclamação foi ajuizada por um grupo de pessoas de baixa renda e sem comprovante de renda que reside na área ocupada. Segundo a ministra Carmen, a decisão da primeira vara civil de Caraguatatuba, ao restabelecer a determinação de reintegração, descumpriu a decisão do Supremo, que suspendeu por 6 meses desocupações de áreas coletivas habitadas antes da pandemia da Covid-19. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, valorização de imóvel após rescisão contratual por atraso da obra não gera direito à indenização. É o que você vai ver agora na reportagem de Jéssica Castro. Os ministros do colegiado não reconheceram o direito à indenização pela valorização de imóvel comprado na planta, pleiteada por um comprador que pediu rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda antes da entrega do bem, devido a atraso na conclusão da obra. Por unanimidade, foi entendido que a eventual valorização do imóvel não se enquadra como perdas e danos, bem como não significa a frustração de um ganho que ele pudesse legitimamente esperar. Após a incorporadora apresentar novo cronograma de conclusão da obra, com atraso de cerca de 14 meses em relação ao prazo inicial, o consumidor ajuizou a ação pleiteando a rescisão do contrato de compra de 2 apartamentos e a indenização de perdas e danos e de lucros cessantes. O juiz de primeiro grau determinou a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos pelo comprador.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença e ordenou também o pagamento de lucros cessantes, com base no preço de mercado do aluguel das unidades prometidas por todo o período do atraso até a data da rescisão do contrato. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que, conforme o Código Civil, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes causados por efeito direto e imediato da inexecução do contrato, ainda que esta resulte de dolo do devedor. De acordo com o ministro, não há relação de causalidade entre o prejuízo alegado pelo adquirente e o comportamento da incorporadora. Vilas Boas Cueva lembrou também que, no caso de adiamento na entrega, além da rescisão contratual, a legislação faculta ao comprador esperar pela conclusão da obra, de modo a incorporar ao seu patrimônio uma eventual valorização do imóvel adquirido na planta, com direito à indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso. Para o ministro, no entanto, ao optar por desfazer o negócio, o comprador preferiu receber a integralidade dos valores pagos, devidamente atualizados, a aguardar uma eventual e incerta valorização futura dos apartamentos prontos. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que sindicato pode substituir trabalhadores em ação judicial para cobrar horas extras. Entenda o caso na reportagem. A ação foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas da região de Sumaré, em São Paulo. Na condição de substituto processual, o sindicato pediu o pagamento de horas extras e reflexos aos empregados pelo tempo à disposição da Vilares Metal. No entanto, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar que não há legitimidade do sindicato para apresentar a ação. O motivo, de acordo com a sentença, é que o pedido não corresponde a direitos individuais homogêneos, que podem ser defendidos pela entidade sindical. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo. O TRT reforçou a tese de que, para ser legitimada a substituição processual, é necessário que o direito defendido tenha origem comum e abarque a coletividade dos empregados substituídos para se classificar como homogêneo. Como cada trabalhador atuava em um dos 3 turnos de funcionamento da indústria e as horas extras eram feitas em momentos distintos, o TRT não encontrou origem comum de direito que justificasse a substituição. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Caputo Bastos, votou no sentido de reconhecer a legitimidade do sindicato e devolver os autos à vara de origem para que analise o mérito. O ministro destacou que, em relação à legitimidade ativa, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST é de que a substituição processual do sindicato não se restringe às hipóteses em que se discutam direitos e interesses coletivos. O relator explicou que o entendimento é de que a entidade sindical pode defender, inclusive, direitos individuais subjetivos da categoria que representa. Para o ministro, a decisão do TRT violou o dispositivo do artigo 8º, inciso 3, da Constituição da República. Nos termos do artigo, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Assim, a quarta turma decidiu que o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na ação. A decisão foi unânime. Depois, a empresa apresentou embargos de declaração, mas o colegiado negou provimento. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.